Gente, esse caso é mais um que reforça o alerta que temos que perceber, os sinais de que alguma coisa está acontecendo com os nossos filhos, não é mesmo? A gente tem que ficar alerta ao saber o que eles estão fazendo na internet. Isso não é invasão de privacidade, isso é zelo, cuidado. Esse é o nosso assunto agora aqui no estúdio. A gente vai debater e eu recebo a Sátina Pimenta, que é psicóloga, o advogado Carlos Bermudes e a Gigi Scheider, que tem uma filha de 15 anos, Gigi. Boa tarde. Isso, boa tarde. Como que você monitora, dá uma olhada sempre no que a sua filha está acessando nas redes sociais? Então, ela tem rede social agora tem uns 3 anos, 2, 3 anos. Então, assim, eu segurei bastante. Segurou quanto pôde. Enquanto eu pude. E assim, é muito tranquilo, porque eu falo para ela, enquanto você confiar em mim, eu também confio em você. Então, eu quero saber tudo o que acontece, quando ela sai. E o Instagram dela fica ligado com o meu também. Então, eu entro na hora que eu quero na conta do Instagram dela. Às vezes, até vou postar alguma coisa minha, posto no Instagram dela. Mamãe, você postou de novo. Fala, ai, filha, ela vai lá e tira. Então, assim, eu olho, eu vigio, eu sou da mãe que eu acho que não tem que ter privacidade com o filho, não. Aquele filho tem que ter privacidade, que não pode. Não, eu vigio, eu futuco, eu sou FBI mesmo. Mas ela não acha ruim? Não. Por ser adolescente, querer ter o próprio espaço, própria privacidade, ela não reclama? Não, engraçado que ela até gosta, assim, eu lembro que foi o aniversário dela no passado, de 14 anos, que ela falou assim, mamãe, as minhas amigas achou legal que o único aniversário que tinha família era o meu. Os outros aniversários não tinha família. Então, ela gosta. Então, assim, eu estou muito envolvida com ela, com os amigos dela, o pai dela também. Então, quando a gente vai levar ou buscar de algum lugar, a turma toda quer vir com a gente. Aí eu encho o carro, levo para o shopping. Então, eu sou amiga dos amigos dela. Eles falam assim, ai, você é a tia mais legal. Entendeu? Então, eu sou amiga dos amigos dela. Então, me faço presente para que ela confie em mim, né? Porque, assim, a gente sabe que lá fora está um perigo danado. Então, não dá para só fechar os olhos e deixar a coisa acontecer. Olha, Sátina, só nessa semana, nós aqui do Fala Espírito Santo, debatemos questões envolvendo crianças e adolescentes na internet, eu acho que umas 3 vezes, porque é um assunto que sempre acaba rendendo e dúvidas dos próprios pais. Como é que esse adolescente pode mostrar para a mãe e para o pai algum sinal de que não está tudo bem com ele na internet? O adolescente mostrar para o pai e para a mãe, normalmente Isso. Ele não mostra, não. Só se tiver essa relação aí, tá? De verdade, é. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a manutenção dessas relações, como ela trouxe, porque senão esse adolescente ele não tem a liberdade e não só a liberdade, mas o crer que ele pode chegar àquela família, aos pais dele, para poder dizer o que está acontecendo, né? Então, acho que é muito importante os vínculos. Né? São muito importantes os vínculos para que a gente possa ter essa liberdade de expressar aquilo que a gente pensa e o que a gente está sentindo. A maioria desses adolescentes que aparecem nessas reportagens são normalmente adolescentes que já estão dentro desse envolvimento há algum tempo e ninguém prestou atenção. Entende? Então, Perfeito. assim, é importante essa manutenção. Olha, já temos algumas participações nas redes sociais aqui do Fala Espírito Santo. Você pode interagir conosco na nossa transmissão em simultâneo no Facebook e no YouTube, viu? A Elis Brandini disse, meu sobrinho de 16 anos se suicidou em 2013 por causa desse grupo de criminosos. Eles falaram que ele não podia chegar aos 17 anos. Foi uma tragédia na nossa família. Sátina, como que esses criminosos agem na mente desses adolescentes para que eles pensem algo como isso e acabem se cortando ou fazendo algo até pior? Não é uma novidade esse tipo de ação, tá? Não sei se vocês lembram de uma época que teve um negócio chamado Baleia Azul, que era uma brincadeira que era feita por meio da internet e que os meninos chegavam a realmente se mutilar, se automutilar, se suicidar e tudo mais, né? Então, não é uma novidade. O que é importante entender? Quando essas pessoas elas vão até os adolescentes, esses adolescentes eles já têm uma preposição, uma forma, uma maneira de agir que chama a atenção desses sujeitos. Né? Então, ele se mostra muito triste na internet, ele não tem amigos, ele posta alguma coisa do tipo, eles falam, opa, tá ali um que eu posso catar para mim. E o que eles fazem?
O aliciamento, ele não começa com eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Começa com eu vou ser o seu amigo, eu vou estar do teu lado, você não vai ficar mais sozinho. E aí, o que eles fazem? Eles pegam essa criança, pegam esse adolescente, solicitam que eles façam alguma coisa que provavelmente constrangerá esse adolescente, essa criança. E aí, eles pegam o trunfo. Quando eles pegam o trunfo, acabou. A criança fica subjugada a eles. Entende? É por causa disso que eu vou repetir, que os vínculos são importantes. Para que essa criança não esteja propensa, acho que essa palavra é a melhor, propensa a permitir que esses sujeitos entrem. E esses criminosos, Sátina, também se aproveitam dessa criança, desse adolescente, demonstrando na internet uma tristeza, uma solidão. Esse adolescente, às vezes, não se vê encaixado na escola ou na família, acha na internet um refúgio e acaba sendo manipulado dessa forma. Maravilhoso, é isso mesmo. Ele vai tentar buscar uma identificação que ele não está tendo aqui fora, um acolhimento que ele não está tendo aqui fora. E aí a rede proporciona isso a ele. Aí ele fica. Zé, Carlos, e esse tema é tão sério, com tantos crimes acontecendo, o delegado que concedeu a entrevista coletiva hoje à tarde disse que o Brasil é um dos países aí com maior atividade ilegal na internet. O cyberbullying recentemente passou a ser crime, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Recentemente, a Lei 14.811, entrou em vigor agora em janeiro, ela alterou diversos diplomas legais no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, trazendo aumento de pena, tipificando novas condutas, trazendo responsabilização aos pais em razão de práticas de bullying e de cyberbullying. E é importante notar que o Brasil, isso é um estudo recente, né? Se não me engano, no ano passado, foi constatado que o Brasil é o segundo país no mundo com maior incidência de casos de bullying e cyberbullying, principalmente cyberbullying, ficando somente atrás da Índia. E veja, a população da Índia, ela é absurdamente maior que a do Brasil. Então, o Brasil está em segundo lugar apenas atrás da Índia. Daí a importância, né, da criação desses diplomas normativos, alteração legislativa, para tentar, de algum modo, responsabilizar os sujeitos. Mas, obviamente, a gente sabe que apenas a alteração legislativa não é a solução do problema. Eu costumo dizer que o direito penal, ele age tardiamente e age mal. Então, é necessário uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, isso vai desde a família, enfim, outros mecanismos além da legislação penal. Mas ela está aí também para responsabilizar os infratores. Não por acaso a internet é conhecida como uma terra sem lei, porque são muitos casos que acontecem e a polícia não consegue investigar tudo, é impossível, e o Poder Judiciário menos ainda analisar e julgar os casos, né, Carlos? Exatamente. A gente costumava dizer, né, que a internet era uma terra sem lei. O que acontece? O nosso Código Penal é da década de 40. Houve uma mudança sistemática nos anos 80, especificamente em 1984, mas o fato é que o nosso Código Penal ele é muito arcaico. E, obviamente, as mudanças sociais, os novos arranjamentos sociais, as inovações tecnológicas demandam uma atualização dessa legislação. E é aí que vem, por exemplo, agora, recentemente, em 2024, a criação de duas figuras típicas no Código Penal, do bullying e do cyberbullying. E aí o Poder Judiciário, na medida que essas demandas são levadas a ele, tenta, né, dar vazão e processar e julgar e responsabilizar os infratores. Mas nós sabemos como funciona, né, eu costumo dizer, a ineficácia do nosso Poder Judiciário, porque quando ele age tardiamente, ele age mal, então a demora, ela gera uma injustiça, uma inconformidade, e a gente sabe que, infelizmente, o Poder Judiciário não consegue dar conta dessa avalanche de processo. A gente tem o Poder Judiciário absolutamente inchado e realmente ele não consegue dar conta. É verdade, isso aí é óbvio. Gigi, esse diálogo seu com a sua filha é fundamental para que vocês criem esse elo de confiança e tenham uma conversa aberta sobre todos os fatos. A gente está falando aqui de cyberbullying, que é algo que acontece na internet, mas também tem o bullying nas escolas, não é? Como é que você comanda uma conversa com a sua filha em relação a isso? Então, eu acho que é a questão da confiança mesmo, né? Eu falo sempre para ela, enquanto você confiar em mim, eu também vou confiar em você. Então, eu preciso saber das coisas que estão acontecendo. E ela é uma criança, né? Uma adolescente já muito tranquila. Então, assim, ela sempre me conta as coisas, ela às vezes me conta até problema das amigas dela em casa, com a família. Ah, mãe, a minha amiga está com depressão, minha amiga está fazendo isso, minha amiga está se cortando. E aí ela fala, o que eu vou falar com ela? Aí a gente conversa, entendeu? Ela pede ajuda para ajudar as amigas dela. Um dia ela chegou em casa e falou assim, mãe, eu achei tão estranho que uma amiguinha minha na escola falou assim,
uai, Amanda, você não tem corte? Aí ela falou, uai, por quê? Gente, você é a única menina que eu vejo que não se corta. Mentira, então nas amigas conhecidas dela se cortam. Na turma dela tem meninas na escola que é normal, é comum. Então, quando olhou para o pulso dela e viu que não tinha, a menina ficou impressionada. Falou, como assim? Você não se corta? Ela, não. Eu falei, nossa, acho que você é a única menina que eu conheço que não se corta. Eu fiquei horrorizada. Falei, gente, é uma coisa assim que para eles está ficando comum. Então, eu procuro eu procuro evitar que a minha filha tenha essa carência, né, em casa, para não procurar na rua, não procurar na internet, para suprir essa carência dela. Não dá para normalizar um tipo de situação como essa. Mais um comentário aqui da Josi Lopes. Ela conta que a filha dela já foi perseguida dentro de uma plataforma de um jogo na internet. A mãe conta que essa pessoa que ameaçava a filha dela dizia que a vigiava, mandava ela comer em determinadas horas. E aí, Sátina, o que essa mãe fez? O que a Josi conta aqui pra gente nas redes sociais? Disse que ela descobriu isso, entrou nesse jogo e bloqueou esse criminoso, né? Essa pessoa que ameaçava a filha dela. Uma forma que ela fez, né, de acabar com isso. Quando você perguntou para ela, né? Mas e o espaço, né? A individualidade, a liberdade, mas tem que ter individualidade, tem que ter liberdade, mas até o ponto de que entenda o que é isso. Entende? Os adolescentes, as crianças estão em fase de desenvolvimento para se tornar um adulto. Então, algumas coisas ainda ficam nebulosas em relação à consciência deles do que é certo e do que é errado. Então, gente, existem diversos aplicativos, existem limitadores que os pais podem colocar nos celulares, nos jogos e tudo mais, que podem ser utilizados. Nosso papel como pai e mãe é proteger. E se proteger, entrar no jogo e bloquear, vai proteger desse jeito. Pronto. Olha, em junho do ano passado, a polícia fez uma grande operação para prender uma quadrilha que praticava cyberbullying com adolescentes de várias partes do país. Uma das vítimas, segundo a Polícia Federal, é uma adolescente de 16 anos que mora na região das montanhas aqui no estado. A menina se automutilava a mando dessa quadrilha e os pais não faziam ideia do que acontecia dentro de casa. As investigações mostraram que a menina era ameaçada há alguns meses. Na época, 4 pessoas foram presas, entre elas um jovem de 19 anos que seria um dos cabeças desse grupo criminoso. Carlos, a gente vê que a internet e a tecnologia é utilizada pelos criminosos, mas da mesma forma, essa mesma ferramenta também é utilizada pela polícia para encontrar esses criminosos. Porém, a questão virtual dificulta a investigação? Eu diria que dificultava. Hoje as polícias, no geral, Polícia Federal principalmente, tem um aparelhamento dentro do Instituto de Criminalística, os seus peritos, né? Eles possuem ferramentas muito avançadas. Obviamente, se compararmos com outros países, o Brasil ainda tem um déficit de tecnologia nessa área de investigação. Mas, sem dúvida, as polícias hoje, destacamos aqui a delegacia aqui do Estado do Espírito Santo de combate a crimes cibernéticos, que possui um aparato, possui, né, um corpo de policiais muito preparados para enfrentar esse tipo de conduta. Apesar de ser um dificultador, hoje existem mecanismos e a gente tem percebido, fruto das investigações, algumas pessoas sendo responsabilizadas, enfim. Se me permite um comentário a respeito dessa nova lei que entrou em vigor, que é importante que o pessoal de casa fique sabendo, apesar de ter sido tipificada a conduta do bullying no Código Penal, o artigo 146 do Código Penal, com a nova redação, traz ali, então, a conduta, porém, a pena aplicada é apenas a pena de multa. Ou seja, quem pratica bullying no ambiente presencial, exemplo, escolas, faculdades, locais de trabalho, essa pessoa ela será responsabilizada criminalmente apenas com a pena de multa. O que é, né, para nós que estudamos, operamos o direito penal, é uma aberração no sentido de que não existe na legislação brasileira autorização
para que se puna criminalmente ninguém apenas com a pena de multa. Então, obrigatoriamente, a pena de multa tem que estar vinculada a uma pena privativa de liberdade. Já no que se refere ao cyberbullying, que é essa prática reiterada, seja por grupo ou individualmente, de perseguição sistemática a determinada pessoa ou grupo, a pena é de 2 a 4 anos. Há uma crítica se essa pena seria proporcional à gravidade do crime, porque a gente percebe que é um crime grave que ocasiona situações assim absurdas. E é importante dizer que essas condutas, o bullying e o cyberbullying, apenas são punidas se aquela conduta não configurar um crime mais grave. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, uma pessoa pratica cyberbullying pela internet e, em decorrência do cyberbullying, aquela vítima se suicida, por exemplo, ela responderá pelo crime de instigação ao auxílio ao suicídio, não pelo cyberbullying. De igual modo, se em razão do cyberbullying, um indivíduo, um menino, como aconteceu aqui no Espírito Santo, entra numa escola e executa várias pessoas, mata, então essa pessoa responderá não apenas pelo bullying e pelo cyberbullying, mas também pelo crime mais grave. Importante deixar isso bem claro. Perfeito, acumulam esses crimes. Exatamente. Então. Sátina, nem sempre os sinais de que uma criança ou um adolescente está passando por uma situação de vulnerabilidade na internet, está sendo ameaçada, coagida, são evidentes se os pais não percebem. Mas quando essa criança chega a se automutilar e o pai e a mãe descobrem essa situação, como que esses pais devem conversar com a criança, como curar essas feridas emocionais? Vamos lá. Pode nem sempre ser evidente, mas não fica nem sempre evidente por tanto tempo. Então, se você chega para mim e fala que uma menina está se mutilando há 3 meses e a família não percebeu, alguém fechou o olho. Tá? Vou voltar, hein? Nosso papel é de proteção. A gente protege olhando, vendo, percebendo. Sua filha está usando calor de 40 graus, está usando blusa de frio, meu filho, para cima e para baixo. Você, por favor, vai ver o que está acontecendo. Um sinal clássico de automutilação. São as blusas grandes. Então, como é que a gente vai falar? Tá, então eu percebi, minha filha realmente está se automutilando, o que é que está acontecendo? A automutilação e esse tipo de atuação, ela é muito direcionada ao que a gente está sentindo. Então, a gente joga no corpo aquela dor que a gente não quer sentir. Essa é a lógica, por exemplo, da automutilação. Então, que dor é essa que está acontecendo? É isso que a gente precisa perguntar. Mas a menina ou o menino não sabe externar, ou eu não sei lidar muito bem com isso. Bem-vindo, nós somos os psicólogos, estamos aqui para ajudá-los. Entende? Não fica quebrando cabeça em casa. Eu brinco, gente, que a ciência ela foi feita para beneficiar o ser humano. O medicamento foi feito para beneficiar de forma correta se for usado. A psicologia está aí. Então, vamos usar das ciências em vez da gente ter que falar, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos buscar um especialista? Vamos. Sátina, é importante destacar também que, apesar da pessoa às vezes não ter condições financeiras de arcar com psicólogos, existem núcleos que prestam esse serviço gratuitamente, em faculdades, enfim. Isso, os núcleos de atendimento à psicologia dentro das faculdades, a gente tem. O próprio SUS é maravilhoso em relação à saúde mental, tem uma rede incrível de atendimento, sabe? Então, tem como fazer. Tem um monte de profissionais que atuam de forma voluntária, ou a preço ou valor social, que pode ser buscado. As próprias escolas hoje estão tendo profissionais dentro. Eu dou aula, por exemplo, numa escola de ensino médio, como psicóloga. Entende? Então, esses alunos, eles vêm até a mim, prof, está acontecendo isso, isso e isso. Então, a gente começa a modificar esse olhar, entendeu? Para entender que a gente não precisa andar sozinho. Perfeito. A gente pode procurar um profissional. Diálogo é a palavra-chave para a gente desfazer todos esses nós, todos esses problemas. Agradeço a participação de vocês aqui no nosso estúdio, o Carlos Bermudes, advogado, a Sátina Pimenta, psicólogo, e a Gigi Scheidner, que deu o relato da família dela em relação a essa situação.